Tá, estamos ao vivo aqui. Uma boa tarde a todos, pessoal. E hoje a gente vai fazer um lançamento virtual de 2 livros, na verdade. Na verdade, vários, né, Salve? De vários livros. Vários. Mas a gente vai falar sobre Minha Especialidade é Matar, sobre o Bolsonaro, né? Como o bolsonarismo tomou conta do Brasil, que é um livro que é uma reunião de textos. O Salve tem. Eu não tenho o livro, gente, vai demorar para chegar para mim. Mas o Salve está com o livro aqui, está bem bonito, gente, está bem chamativo. Dentro está lindíssimo também. Eles fizeram um trabalho muito legal com o livro. Já está chegando na casa das pessoas, os primeiros compradores que estão na pré-venda. E quando, bem, vou primeiro apresentar o Salve aqui, né? Que o Salve é o editor, é o Salve Nincotter, é o editor da Cota Editorial, é um grande parceiro nosso aqui. A gente agora, bem, a gente virou assim, parceiraço, né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas brigadão por participar hoje nesse lançamento virtual. Salve, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, Henry, muito obrigado. Realmente foi uma oportunidade do destino, assim, ter te conhecido a Denise, Felipe, e, enfim, né, já temos agora um caminho percorrido depois do grande livro do Cego em Buenos Aires, que foi um sucesso, que até hoje todo mundo está falando aqui, e é um trabalho literário teu, assim, muito refinado, né, muito acabado, um trabalho maduro, e foi já esse o primeiro livro que a gente lançou, né? Depois você teve, gentilmente, lá no lançamento da nossa filial de Lisboa, que foi super bacana, tua presença acabou atraindo muita gente, encheu lá e tudo mais. E depois já tivemos o Guru, né, no começo do ano, que continua o bafafá. Tem a Teogonia que está na agulha. E esse livro agora, né, que tá, né, Minha Especialidade é Matar. Salve, quando que chega? Bem, agora chegando na casa das pessoas, como eu falei, né? A gente tem alguns leitores, alguns compradores que já receberam. Quando que chega nas livrarias? Tem uma previsão? Olha, porque é assim, ó, quando chega o livro para nós, a gente começa a liberar para as livrarias, mas aí tem o transporte, chega na livraria, tem a burocracia interna deles. Tem algumas livrarias que chegam a levar 4 a 5 dias de burocracia interna até trazer para vitrine. Mas, por certo, nesse momento, hoje já tem, em alguma livraria do Brasil, já tem, em algumas, mas a gente não tem o controle, porque nós temos, aliás, agora 12 distribuidoras que trabalham para a gente, que são parceiros nossos. Olha que bacana o comentário do Esdras. Então, e aí a gente manda para a distribuidora manda para as livrarias, e a gente não tem assim esse feedback muito preciso. Mas certamente já tem algumas livrarias que já tem, a maioria vai ter no final de semana, e a partir da semana que vem, normalmente, daí, né? E todas as livrarias estão pedindo, então, tá, né? Eu acho que não vai ser nada difícil de encontrar em qualquer cidade do país. Dia 3 de agosto, agora, a gente reabre a nossa livraria em São Paulo, da livraria da editora. Então, também, quem quiser procurar lá, tem no site da editora, tem o site, tem o endereço. Deixa eu só falar uma coisinha, Salvo. Só para quem está chegando aqui, hoje é o lançamento bem, está fazendo um lançamento virtual, né? A ideia seria para o Brasil, né? A gente estava planejando fazer um lançamento de fato, tanto do Meu Pai, do Presidente, quanto de outros livros eventuais que a gente lançasse, fazer em agosto isso, mas com a pandemia se tornou impossível, na verdade, né? A gente estava planejando aqui, estava pensando em passagem e tudo, mas simplesmente agora a gente vai ter que postergar uma ida para o Brasil, sabe-se lá para quando. Então, até acho que uma vacina não tem muita chance de acontecer isso. Mas, de qualquer maneira, os livros estão disponíveis na Amazon, para quem quiser comprar por lá, e na editora também, quem for no site, aqui no link, no comentário, aqui no link, não, aqui na descrição do vídeo dessa live, você pode encontrar o link para o livro sobre o Bolsonaro, para o livro Meu Pai do Presidente, no caso, sobre o Olavo de Carvalho, junto com a Denise de Carvalho, que vai entrar depois com a gente para falar um pouquinho sobre o livro também, e o livro do Salvo, né? Você também escreve, Salvo. Eu vi que esse é o livro de contos que você lançou agora, foi o e-book que você lançou, né? Já tinha o livro antes? Não, o livro também existe, está aqui, ó. No site, quem quiser, tem no site o livro mesmo, né? O livro impresso. Errando aqui. E ontem saiu o e-book. Saiu o e-book dos contos. Então, se alguém que gosta de contos, que gosta de literatura. E uma coisa interessante de mencionar, que até eu vi ontem na live do Carlito, junto com o Clayson, foi eles falando sobre a editora, né?
que acho que, assim, para mim o essencial, e que acho que foi também que juntou, né, nossas forças, tanto aqui quanto com o Salvio, foi a proposta da editora, né? Porque assim, vocês encamparam de fato uma resistência, né? Vocês encamparam uma proposta não apenas literária, porque assim, publicar livro no Brasil não é fácil, é muito difícil chegar no público leitor, há pouco interesse em publicar em ler literatura, e muitas livrarias fechando no Brasil, e ao mesmo tempo vocês encampam uma luta que se tornou não apenas literária pela cultura, mas também uma luta política, né? Vocês decidiram comprar uma briga, né? Porque assim, com o livro do Olavo, por exemplo, vocês sabiam que estava entrando num terreno arenoso, né? Era uma coisa assim, agora com o Bolsonaro também, vocês sabem que vocês estão comprando uma briga, né? Com certeza, e a gente tá preparado para isso, né? Tem nosso departamento jurídico já está afiado, esperando os problemas mas a gente sabe, a gente entra nisso muito conscientemente. A gente está na luta especialmente a partir de 2016, né? Quando fica muito claro que o golpe vem e não tem jeito. Fizemos a nossa luta pessoal, eu e minha conja, como diz o nosso ministro, fazemos uma luta diária, pessoal, mas a editora, ela tem digamos assim, um papel ainda mais importante nessa luta, e aí é importante dizer toda a equipe da editora, né? A editora não sou só eu, somos em 12 na editora, e só tem progressista. Eu perdi aqui. Bem, eu vou ler só o comentário do Rafael, já que a gente botou aqui. Parabéns ao Salvo e à editora pela coragem, e ao Henry pela escrita de tão importantes livros. Recebi já os 2 em casa e vou começar a leitura. Uma boa leitura para você, Rafael, e obrigado também para quem está prestigiando, quem está comprando o livro, quem está acompanhando. Só quero entrar um pouquinho, voltar aqui ao livro do Bolsonaro, Salvo. Sim, assim, claro. Uma preocupação que eu tinha quando eu fui reunir esses artigos, né, porque foram escritos ao longo de um ano, deixa eu tirar o quê? Foram escritos ao longo de um ano e meio, e eu tinha assim, uma preocupação enorme de reler esses textos e, sabe, bem, envelheceram mal pra caramba, né? Foram análises que simplesmente não se concretizaram, foram análises mal feitas, não sei. Dá essa preocupação, acho que todo escritor tem isso. Eu tenho quando eu vou reler meus textos antigos, né? Quando eu vou ler meus textos do passado, eu vou ler aquilo ali, gente, será que presta isso aqui? E você acompanhou esse processo, né? Você chegou a ler alguns textos em tempo real, você trabalhou em cima desses textos, né? Eu te mandava, você dava uma lida, dava ali o seu jeito, né? Porque o Salvo é um tremendo de editor. Acho que outra coisa também que acaba nos unindo, porque o Salvo, como ele mesmo diz, né, é um editor à moda antiga, então ele tem um trabalho sobre o texto, alguém que se preocupa com vários aspectos da produção, desde do comecinho ali, desde o manuscrito até depois com o trabalho gráfico. Então, assim, essa relação é muito importante. Acho que para um autor isso é se sentir valorizado, na verdade. Não é apenas uma indústria, não é apenas simplesmente uma linha de produção de livros. É um trabalho, de fato, cuidadoso, mesmo que seja rápido, né? Por exemplo, agora esse livro aqui, desde que a gente fechou o contrato até sair, foram o quê? Um mês, não sei, menos que isso. Um mês, mais ou menos, é. É que esse já era um livro super burilado, né? E foi tudo muito tranquilo com relação a esse livro, né? Mas assim, realmente, a gente tenta na editora fazer trabalho de editor mesmo, porque existe, o editor não pode ocupar o lugar do autor, mas também não pode ocupar o lugar do capista, também não pode ocupar o lugar do impressor, o trabalho do livreiro. Um bom livro, bem lançado, bem direitinho, ele depende de várias mãos muito especializadas, né? Então a edição é uma especialização bastante profunda, assim, há que se estudar muito, se ler muito para se chegar a isso. Então a gente tem esses cuidados. Na editora a gente tem 5 pessoas só para ler originais, por exemplo. A gente lê os originais que nos mandam, todos são lidos inteiro, recebem pareceres por escrito, né, seja positivo de publicação, que são uma minoria por necessidade, ou de negação, mas recebem o parecer, e a partir do momento que o texto entra, esse texto vai ser discutido com o autor, vai ser trabalhado, o autor vai ter sempre, evidentemente, toda a palavra final, mas a gente procura contribuir, discutir. Já teve livro aqui que chegou com 4 capítulos e foi publicado com um só, mas num processo natural de conversa, de amadurecimento com as pessoas. Como também tem livros que chegam e são publicados, como esse teu mesmo chega, e vai direto para já está todo trabalhado, não tem mais o
o que discutir, né? Mas Então, só uma pergunta, e como foi você reler esses textos agora, né? Porque assim, a gente, como eu falei, tipo, eu reli, para mim foi impactante reler esses textos, porque foi um texto que eu escrevi, por exemplo, em janeiro de 2019, então assim, já estava afastado no tempo, né, de certos eventos, porque é uma cronologia da tragédia, né? Assim, a gente acompanhando em tempo real o que está acontecendo. Como é que foi você reler esse texto aqui? Olha, deu uma impressão, me deu um sentimento de presente expandido, né? Parece que nada do que você disse ali deixou de estar em suspenso. Nada exagero, mas a grande maioria, o centro das discussões continuam postas. Tem horas que o pêndulo vem um pouco mais para cá, a gente fica contente, daqui a pouquinho ele volta. Então, eu achei muito, muito atual, apesar de ser já desde 19. É tudo dentro já desse governo, né, desse mandato aí, e então a impressão que eu tive foi essa, eu falei, nossa, mas o que é isso, né? É um choque de realidade de como a gente vive realmente um presente estendido, parece que isso não é passado, isso está tudo muito candente ainda. Ô, Salve, vai chegar em Manaus o livro? Porque a Maria Nazaré está perguntando aqui, onde encontra em Manaus os livros? Então, Manaus, como é o lugar mais... Nós temos distribuidores no norte, sim, tem norte, tem nordeste. Manaus é o nó mais complicado da distribuição, né, porque o frete do livro até lá é mais caro que o próprio livro. Para você ter uma ideia, um país desse tamanho, né? Mas a ideia, o que acontece? A gente oferece para todas as cidades do Brasil. A gente tem um trabalho, nós temos um livreiro muito experimentado, Marcelo Nogueira, que domina assim, tem muito conhecimento, não só dos livros, como também do mercado, como das livrarias, aonde tem a livraria mais adequada para ter o livro do Henry, onde tem a livraria mais adequada para ter o livro do Carlito, e assim por diante. E aí o Marcelo, então a gente oferece para todas as livrarias, inclusive de Manaus. Agora, claro que a gente não pode forçar a livraria a aceitar o livro mesmo em consignação. Então, a gente não consegue dar essa garantia que vai estar lá. Mas é 99% que sim, que vai ter alguma livraria de Manaus que vai ter o livro. O Cartucci falou, o Cartucci falou, livro excelente, esperando lançar para comprar. Na verdade, ele já está disponível, Cartucci, já está disponível no site da editora e na Amazon também, e semana que vem, possivelmente, em muitas livrarias pelo Brasil. Antes de entrar e também assim, no Carrefour, nas Casas Bahia, no Shoptime, nas Casas Americanas, onde você for, tem um livro. E antes não sei se você sabia disso. Não, não sabia não. Vai estar também em outras redes varejistas aí, né? Todos os marketplaces, né? Antes de entrarmos com a Heloísa, que ela está esperando aqui já, não sei se ela está por aqui, será que ela está por ali? Acho que ela saiu, não? Será que ela está por aqui? Não sei. Ah, tá ali, tá ali. Antes de entrarmos com ela, você quer falar um pouquinho dos lançamentos futuros, dos livros que estão agora saindo, porque está o livro do Carlito saindo também, o que está aí já no forno, aí na editora, para a gente poder esperar nas próximas semanas ou meses aí? Então, hoje saiu o livro o e-book, o livro está em pré-venda, e hoje saiu o e-book já, quem quiser, o livro do Moro, sobre o Moro, né? Um herói construído pela mídia, um livro do Tarsis. Aliás, ele está numa outra live nesse momento na TVT, falando do livro, e é um trabalho acadêmico muito profundo, que demonstra de forma científica, de uma forma, com comprovação mesmo, o quanto, porque a gente sabe que ele foi construído pela mídia, o lugar comum percebe isso, mas é diferente você ter um tratamento, você fazer as pesquisas mesmo, mostrar como a coisa se deu. Então, esse herói de papel aí é bastante bem desmontado pelo Tarsis nesse livro, esse está saindo agora. E tem o livro do Carlito também, né, que já semana que vem já vai estar disponível também, já tem em e-book, no campo da política. Os outros, se você me permite, a gente evita de lançar assim aquilo que ainda não está. Bom, tem um outro livro importantíssimo, esse é complicado, se chama Matar e Queimar, até tem a ver com o título do teu livro, que é da Denise Assis, uma grande jornalista brasileira,
que fez uma entrevista profunda com o Cláudio Guerra. Quem que é Cláudio Guerra? É um torturador assassino que se redimiu, virou pastor evangélico, e faz parte dessa remissão dele, fazer essa confissão, e que ele faz por escrito, está no livro, assim, tem a foto das pessoas, dos mortos, né, das pessoas, claro, a foto delas vivas, mas, e do lado o relato dele, como que foi feito do corpo, e pessoa com o braço arrancado. É um retrato do Brasil que, se eu pudesse assim, obrigar as pessoas a lerem, essas pessoas, os bolsonaristas, para entender o que é uma ditadura, para entender o que é um regime de força, entende? Porque o Cláudio Guerra, e depois você vê como isso tudo está interligado com o tráfico, com os esquadrões da morte, com o jogo do bicho, com dinheiro, com muita corrupção, muito dinheiro. O próprio Cláudio se vangloria, digamos assim, de só ficar com moças que eram capa da Playboy, dado o poder financeiro que eles alcançavam com aquelas atividades, né? E assim, por exemplo, ele ganhava carro Opala novo. Opala era sei lá, o carro mais caro da época no Brasil. Isso vinha das próprias montadoras, entende? Que davam para o sistema, distribuir para os seus delegados. Então, é um livro, mas é chocante, de ficar muito triste lendo o livro, mas também é um choque de realidade, porque a gente está nas portas de voltar para isso. Pois é, então, acho que essa é a questão, né? Porque são temas que são meio que urgentes, embora parecessem coisas do passado, essa barbárie, e de repente a gente se vê às voltas com a mesma preocupação, né? O Arthur tem um e-book, gente, Matar e Queimar, pelo menos o e-book, se você baixar, certamente você vai se estarrecer com o que você vai encontrar ali, e depois, assim, um livro muito bem escrito, a Denise Assis, né, ela teve todos os veículos mais importantes do Rio de Janeiro, né, o Globo, e ela foi da Comissão da Verdade, tanto que essa entrevista é feita dentro do âmbito da Comissão da Verdade. Entendi. E tem outros documentos sobre o Perdigão, esses outros personagens, sabe, que estão envolvidos com a morte da Zuzu, todas essas questões. E o que eu percebo pelo que você falou aqui do livro do Moro, bem, no caso do Olavo, do Bolsonaro e agora do torturador, meio que vai formando um panorama também para a gente entender bem todo esse momento. Essa que é a ideia, Henry. Essa que é a ideia. A gente está totalmente focado nisso, não só eu, toda a equipe da Cotter, que são todos idealistas, né? São poetas e militantes, né? Basicamente lá temos mais ou menos essas qualificações, e a gente está totalmente focado nisso e também com muita coragem, porque a coisa vem, né? Então, se nós sempre andamos dentro da lei, agora a gente anda 10 mil vezes dentro da lei, não sai um livro de lá sem nota nem por... Entende? A gente, claro que eles vão acabar plantando alguma coisa para cima da gente, né? Assim como já falaram que você pagava para ser publicado, que a gente cobrava de você para você ser publicado. Absurdo, vão criando um monte de histórias. Só respondendo essa pergunta aqui do Arthur, antes de entrarmos com a Heloísa, ele perguntou se tem os outros livros físicos também estão em livrarias. Como é que está a distribuição? Porque eu sei que do Olavo ele foi para bastante livrarias, as pessoas mandavam fotos, mas do Cego eu realmente não sei dizer. Como eu estou falando dos últimos, né? Então alguns ainda, por exemplo, estão em pré-venda, como por exemplo o do Moro ainda está em pré-venda, o Matar e Queimar ainda está em pré-venda, mas já dá para comprar o e-book, entende? Não, o Arthur está perguntando acho que do livro do Olavo e do Bolsonaro, ele está perguntando hoje. Que ele falou sobre os seus outros o livro do Olavo você encontra no Brasil inteiro. Onde você entra numa livraria, você já topa com o livro do Olavo, né? Meu pai, o guru do presidente, já vai entrar aí a nossa queridíssima. Né, eu vou chamar. Vou botar a Heloísa aqui, daí a gente vai falando aqui. Tá. Vamos botar. Eita, entrou aí. E aí, Heloísa, tudo bem? Tudo bem, meus queridos? Como vocês estão? Tudo. Não, a Heloísa é uma grande amiga nossa, né? Assim, sinceramente, é uma parceirona também. A gente nem teve tempo, na verdade, de falar sobre o livro do Olavo, né, Heloísa? Porque assim, a gente lançou em janeiro o livro, escrevemos juntos, né? A Heloísa contando essas histórias, a gente trabalhando em conjunto para analisar também essa figura complicadíssima que é o Olavo.
a gente não fez lançamento, porque depois começou a pandemia também, estava previsto para abril fazer isso, de repente fechou tudo, né? Ou fechou alguma parte no Brasil também, que foi esse isolamento aí bagunçado. E a gente nem chegou a falar sobre esse livro, não demos, assim, ficamos programados para falar e não falamos, né? Então seja bem-vinda, Heloísa, assim, aqui o espaço é teu agora. Obrigada, gente. Salve, querido, que saudade. Faz tempo que a gente não se fala, né? Pois é. Não se vê, né? Não se vê. Se falar, a gente tem se falado, né? Pois é, Henri, você viu o sucesso que a gente chegou? Que legal. Assim, o agradecimento que eu tenho a você, né, por essa parceria, assim, não tem palavras. Realmente Posso interromper pode. Um pouquinho? Eu queria fazer como é que diria, uma confissão indiscreta aqui. Eu e a Heloísa estávamos com mais algumas pessoas numa reunião privada, e alguém falou alguma coisa que poderia sugerir algo que seria, digamos, sei lá, demeritório em relação ao Henri. Eu nem cheguei a perceber. Pensa numa onça pulando em cima do cara. Você viu, né? Pensa o cara pressionado. E uma coisa que eu não tinha nem percebido, assim, não tinha nem, então imagina. Então eu só quero dar esse testemunho que quando você precisar de uma amiga, tá aí. Essa te defende. Não, pode falar, Henri. Não, eu quero te perguntar, Luísa, porque assim, a gente escreveu esse livro, né? Eu quero saber de você, assim, por que você acha que é importante? Porque assim, te relatou, na verdade, muitas vivências suas, né? São vivências suas na infância, na adolescência, já adulta com seu pai. Por que isso importa para as pessoas? Por que você precisava contar essa história? Tipo, sabe, é uma pergunta que eu ouço das pessoas e eu respondo, obviamente, porque eu acho que eu tenho minha resposta. Eu quero saber de você, por que importa a sua relação com o Olavo? Bom, o fato de eu contar, né, essa relação familiar, essas questões familiares que assim, se o Olavo fosse uma pessoa, no mínimo, um pouco honesto, né, com a própria biografia, a própria vida, não teria necessidade alguma de eu contar tudo isso. Mas como ele, ao longo desses anos, ele veio construindo aí um personagem, né, que não é nada do que ele é, na verdade, né, foi um personagem construído para se vender uma imagem que não existe, é uma farsa, é uma ficção. O Olavo de Carvalho que está aí hoje é uma farsa, é ficção. Eu precisava contar a parte familiar, porque a parte familiar, né, essa convivência toda que eu fui relatando no livro, a questão do casamento islâmico, a questão da tentativa de suicídio da minha mãe, a internação, né, da minha mãe em hospital psiquiátrico, feita pelo Olavo, é para mostrar quem é o Olavo, né, o verdadeiro Olavo, este é o Olavo. E tanto, não só o livro prova, né, com esses meus relatos, que ele é uma farsa, que no dia a dia hoje, a gente vê que ele é uma farsa, porque ele perde as estribeiras com qualquer coisinha, e daí ele expõe, né, este Olavo que é contado aqui, né, no Meu Pai, o Guru do Presidente. Foi por isso a necessidade de... Muitas pessoas também me questionam sobre isso e acham que até não teria necessidade de ter falado essas questões, mas eu vi a necessidade para explicar quem é o Olavo, né? Porque se a gente começasse, né, Henri, a partir do momento só político, as pessoas iam falar, mas é um direito dele, né, ser assim. Sim, é um direito dele a partir do momento que ele seja uma pessoa original, com caráter, né, vindo com uma verdade aí, né, mas não foi o caso. Na verdade, assim, o que eu penso, pelo menos quando eu respondo isso, é porque ele não é uma pessoa, porque assim, não é apenas um personagem agora na história, ele faz parte desse processo também, assim, ele é um dos muitos motores que levam até o Bolsonaro. Então, assim, ele está sob os holofotes, ele se põe sob os holofotes, né? Ele é alguém que sempre quis isso, pelo que eu entendi, é alguém que almejava esse tipo de poder, de influenciar as pessoas intelectualmente, de ser ouvido. Então, quando ele vai se expõe desse modo,
e tenta projetar de fato, como você disse, essa imagem de alguém que é o conservador, o pai de família. É claro que isso vai ter um escrutínio público, a imprensa fez isso ao longo de 2019 e ainda faz, né? Então eles foram ver quem é o Olavo de Carvalho, você ajudou muito também a compreender quem é essa figura, né? Então, assim, você deu muitas entrevistas, e quando a gente vai trabalhar nesse tema, é justamente isso, é expor como essa figura se torna o que ele se tornou, como ele passa a impactar a política em algum momento, e como ele foi manipulando as pessoas ao longo dessa trajetória, né? Então, assim, é uma figura, para mim, extremamente manipuladora e que, de fato, ele está mexendo as cordinhas ainda. Eu não sei, assim, eu vi uma entrevista dele essa semana e eu senti que ele está coado. Eu não sei se foi uma impressão minha, mas eu senti que ele está, assim, fragilizado. Não sei se Bom, sábado passado foi 3 chapuletadas que ele levou da mídia, uma em seguida da outra, de mídias distintas, né? Sim, as pessoas ainda, numa entrevista que eu dei, acho que semana passada, me perguntaram, você acha que ele vai se desvincular da família Bolsonaro? E eu respondi, não, eu não acho. Sabe por quê? Porque ele chegou no fim da linha, ele não tem mais para onde correr. Se ele se desvincular, né, da família Bolsonaro hoje, é o fim de carreira dele. Então, é a última chance que ele tem a família Bolsonaro. Então, ele está defendendo a família com unhas e dentes, né? Até ontem ele publicou um vídeo lá de algum Olavete sobre o Fundeb, e eu achei muito estranho, porque assim, a Bia, né, deixou a vice-liderança do partido, né, da representação na Câmara, porque votou contra o Fundeb. Então, o Bolsonaro tirou ela, né, da vice-liderança. E o Olavo está contra a votação do Fundeb. Então, assim, as pessoas não assimilam que ele está contra, né, até o próprio Bolsonaro. Claro que a gente sabe que essa votação, o Bolsonaro concordar, foi uma jogada política, não é isso que eu estou questionando. Eu estou tentando mostrar que o Olavo, mesmo estando do lado do Bolsonaro, ele age contra o Bolsonaro, né? Então, assim, é uma figura... Ele joga desse modo, né? Assim, joga. Ele, na verdade, né? Tudo volta para ele. Assim, eu jogo para o mundo, tem os alunos, mas no final das contas, sou eu que tenho a resposta. Se não parte de mim, Sim. Não tem validade. O fim, o início, o meio e o fim é ele, né? Ele é o todo soberano. Tem um fato importante também, que é muito provável, pelo menos, que o Olavo tenha sido o grande elo da ligação dos Bolsonaro com o Steve Bannon, que é a pessoa que efetivamente operacionalizou a vitória do Bolsonaro. Então, eu acho isso que justifica também o fato de, por exemplo, um ministério como a Educação, como o Ministério da Educação, que emprega mais da metade da folha de pagamento do governo federal, e seja indicado pelo Olavo. Isso no mundo político, quem já acompanhou minimamente a política, mesmo que local, sabe que isso é muito disputado, não é assim. Para ele ter todo esse poder que ele tem, por certo, desculpa, Luísa, mas ele deve ter sujado as mãos, né? Você foi via Eduardo Bolsonaro aí, Salvio? Você não foi via Eduardo Bolsonaro? Porque, assim, o Eduardo Bolsonaro é um olavista, né? Ele tem esses caminhos. É isso que eu falo, o Eduardo com o Olavo e o Olavo com o Bannon. Sim. É o Olavo que acessa o Bannon, não é o Bolsonaro. É claro que eu estou falando de uma hipótese, gente, eu não tô dizendo que é assim e muito menos posso provar, mas acho muito evidente, assim, acho que as marcas estão dadas, basta você olhar um pouquinho o comportamento pregresso ali, como que eles fizeram as reuniões, e você percebe ali que existe essa ligação. Portanto, o senhor Olavo de Carvalho deve explicações para a pátria, e muitas. Sim. Só lembrando aqui que hoje a gente está celebrando aqui o lançamento do livro sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, e o e-book do Meu Pai, o Guru do Presidente, junto com a Heloísa. Então, assim, são dois lançamentos aqui. São 2 lançamentos hoje. Que mesmo louca para ler teu livro, Henry, louca. Salvio, pode enviar um para mim, por favor. Claro. E falando em enviar livro, gente, eu cometi uma gafe
eu sou meio distraída, às vezes, para agradecimentos e essas coisas, assim, eu dou umas pisadas, assim, às vezes, que depois eu me toco, eu fico muito sem graça. Uma coisa que eu nunca fiz em nenhuma entrevista que eu dei até hoje foi agradecer o João Spaca pelas charges que ele cedeu ao livro, né? Ele cedeu os direitos autorais das charges dele sobre o guru, que estão no livro. Vou pedir, Sálvio, para você, depois eu te passo o endereço para mandar um livro de presente para ele, que, meu Deus, hoje que eu me toquei, falei, gente, eu nunca agradeci o Spaca por isso, ele foi de uma generosidade muito grande comigo, né, de ter cedido essas charges, que para mim tem um valor emocional muito grande, porque conforme foi acontecendo as coisas, né, nesse período, desde 2017, que eu estou aí desmascarando o guru, o Spaca foi produzindo essas charges, né, contando a história através da charge. E isso mexeu muito comigo, e muitas vezes essas charges me esclareciam questões ou melhor, né, me faziam tomar atenção a questões que eu não estava prestando, né, da importância que estava sendo o guru neste meio político de hoje. Eu quero fazer uma observação aqui, não, não é no livro para o Spaca, mas eu só falar o seguinte, muita gente pergunta para mim assim, por que você acreditava na Heloísa, né? Porque assim, eu estava lá enfrentando o Olavo de Carvalho, e você me escreveu num comentário num dos vídeos, né, a gente começou a conversar, quais as razões que levavam você a acreditar que a Heloísa estava falando a verdade e não o Olavo, por exemplo. E uma coisa que a Heloísa faz, ela é um arquivo vivo, ela salva tudo, ela tem tudo documentado, então assim, tudo que ela diz no livro, nas lives que ela faz, nas entrevistas que ela dá, tudo que ela fala, ela tem documentado, gente. É incrível. Ela vai lá e traz o print. O Olavo falou isso no dia tal. Então, assim, não é uma questão de acreditar na Heloísa. Primeiro porque a história que ela conta é consistente com outras fontes que a gente possui, e a história não varia. Então, assim, ela vai contando a mesma história, e é sempre, assim, você percebe que tem uma consistência naquilo que ela diz, e ela tem prova de tudo. Então, você não precisa acreditar, basta você olhar as evidências, você olha lá, o próprio Olavo fala muita coisa também, ele se contradiz, né? Ele é pego na mentira, ele começa a mudar a versão até o ponto que ele chega na versão da história original. Então, assim, ela tem tudo registrado. No livro a gente colocou algumas imagens, mas assim, a Heloísa tem milhares ou milhões de prints do Olavo, porque assim... Sim. E toda uma sinceridade muito grande nesse trabalho dela, a ponto, eu vou cometer mais uma indiscrição aqui, ela até hoje, a gente não conseguiu repassar direitos autorais para ela. Ela fala, eu lido mal com o dinheiro quando fala disso aqui, isso aqui não é por dinheiro. Tô mentindo, Luiz? Não é. Várias vezes ela me passa a conta que eu vou passar outra... não me fala de dinheiro disso aí, depois a gente vê, mas eu não consigo falar de dinheiro e essa questão. Então, isso para mim é uma amostra, né, da sinceridade, da honestidade da Heloísa, né? Que, aliás, já é estampado nos olhos dela. Ela é uma pessoa aberta, uma pessoa... Olha quem está aqui, Salve. A Vivi, que ela escreveu. Como já? Parabéns, Henri, Heloísa, Salve e equipe Cotter. O trabalho incansável e corajoso que vocês vêm fazendo é o que mantém acesa a esperança. Gratidão. Eu acho que isso é muito importante também. Acho que a Vivi falou uma coisa muito importante, que é assim, através dessa compreensão, a gente vai também criando as saídas, né? As possibilidades de tentar entender esse momento e como a gente sai disso, né? O livro da Vivi aqui. Deixa eu mostrar. Olha só, acabamos de lançar um livro da Viviane, esse calhamaço aqui, Contínuo e Contingência, sobre o Leibniz, né? Ela é professora de filosofia da Federal, então tá feito o merchan aqui. Legal. Tá lindão. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Quer fazer uma pergunta para a Heloísa aí, Salve? Desculpa? Quer fazer uma pergunta para a Heloísa? Vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Uma pergunta para a Heloísa. Heloísa, quando é que vai ser o próximo livro, Heloísa? Pois estamos produzindo, Salve. Estou agora fazendo a coletânea de documentos, né, para começar aí produzir. Uma coisa também que eu sempre falei, o Salve falou essa questão de dinheiro, realmente nunca foi, meu objetivo nunca foi nem dinheiro e muito menos autopromoção, né? Esses dias
eu ia dar uma entrevista, colocaram lá escritora. Eu falei, tira, eu não sou escritora, né? O escritor é o Henry, né? Eu não sou escritora, eu relatei e ele transformou o meu relato, né? A documentação que eu tinha, a história, ele que escreveu. Então, assim, eu não quero o título de escritora, eu não sou escritora, né? Porque fica parecendo assim, escrever um livro vai sair por aí batendo no peito e é escritora. Não, não sou escritora, não pretendo escrever muitos livros, não, e todos vai ser, eu acho que o próximo é uma continuação do meu pai, o guru, do presidente, né, que pega outra etapa, né, da história, outro momento da história, mas não sou escritora, não, de maneira alguma, e nunca foi também para autopromoção, e quem me conhece, né, Henry, sabe que eu não faço as coisas assim para me aparecer. O dia que a primeira vez assim que me falaram do Henry foi um amigo, o Henry fez um vídeo falando do guru, o amigo me mandou um print, o link do vídeo, eu assisti o vídeo, fiz lá um comentário, mas assim, nem foi, eu nunca imaginei que o Henry iria responder e iria virar essa amizade, né, Henry, e essa produção toda. Porque não quem me conhece sabe que eu não faço as coisas movida, e principalmente sobre este assunto, movida à vaidade, à fama, né, eu gostaria de ser famosa por outras questões, né, do que essa. Realmente eu faço isso porque eu me sinto, né, na obrigação de desmascarar, de trazer a verdade à tona, de não colaborar com a farsa e com a mentira. E eu acho que eu me calando, né, eu estaria, de uma certa forma, colaborando com toda essa mentira que é contada hoje, tanto pelo guru, quanto, né, por toda a família Bolsonaro aí. Heloísa, deixa eu perguntar o seguinte, você sentiu, com esse livro nosso aqui, você sentiu que foi uma missão cumprida, assim? A gente conseguiu atingir o objetivo? Fomos fiéis à sua história? Senti. Bom, você sabe, né, quando a gente fez aquela leitura final, né, porque, gente, vou contar uma coisa aqui, quando terminou o livro, né, foi a leitura final, minha e do Henry, eu não consigo ler, eu não consigo ler esse livro, eu consigo contar, eu conto ele todinho, mas eu não consigo ler, e eu falei, Henry, eu não consegui ler, aí o Henry leu o livro todinho para mim, lembra aí? O Henry leu o livro todinho, eu fui acompanhando, né, o texto, e ele foi lendo o que estava aí, e quando terminou, assim, falei, bom, cumprimos com o objetivo inicial, não fugimos a nada, né, o livro só tem fatos reais, a grande maioria com documento, print, o que não tem prova também é irrelevante, né, assim, irrelevante no sentido de não precisar provar, até porque, né, até hoje, desde dezembro do lançamento do livro, o guru nunca se manifestou, né, e assim, eu tenho certeza absoluta que ele foi um dos primeiros a comprar, né, e ler, e deve ter quebrado a cara, porque viu que não tem mentira, não tem inverdades, nem nada, então ele nunca se manifestou sobre nenhum assunto, né, abordado no livro, dizendo, é mentira, é farsa, né, porque ele não pode fazer isso. Exato. Eu tenho a prova de que esse livro é fidedigno à verdade dos fatos. Heloísa, tem uma pergunta da Patrícia aqui, se você puder responder, foi difícil se livrar dos traumas trazidos por seu pai? Ainda trabalha no seu interior para lidar com isso? Tem muita história pesada. Sim, Patrícia, foi muito difícil. A adolescência minha foi muito difícil lidar com isso, né? Até hoje eu me cuido, assim, vamos dizer, eu faço uma terapia, né, para conseguir lidar com alguns assuntos. Desculpa, gente, eu me emociono.
porque ninguém quer isso para a vida dela, né? Eu não desejo o que eu passei para o meu pior inimigo, né? Eu não desejaria para o meu pai passar o que eu passei. Infelizmente, eu tenho mais 7 irmãos que passam por muitas dessas coisas ainda que eu passei. Não algumas tão fortes, mas não muito diferentes disso. E eles não conseguem se livrar disso, né? É uma doença, é uma lavagem cerebral, é um domínio do teu psicológico muito grande que meu pai tem, e não só sobre os filhos, mas sobre os alunos, os amigos, né? E as pessoas não conseguem se livrar. E uma coisa muito interessante que aconteceu ao longo desse período todo, tinha uma charge do Spaca que eu queria ter posto no livro, porque quando eu escolhi as charges, eu mandei para ele e pedi, né, falei, eu queria pôr essa, e teve uma que ele não deixou. Ele falou, não, Heloísa, essa não. E eu nem perguntei o porquê, é um direito dele, né, a arte é dele, a produção dele, mas daí ele me explicou, ele falou, Heloísa, essa charge abordou um momento emocional tão grande e violento em mim, que foi a ruptura com o Olavo, né? Foi quando eu caí na real de tudo o que eu passei lá dentro, né? Então é uma charge muito pesada, que é uma charge que foi para exteriorizar o momento emocional dele. E eu respeitei essa charge, não está aqui, ela está aí pela internet, eu virou, mexeu, eu publico, mas ele não quis ir para o livro por conta disso, porque ele disse que a charge era bem ele, né, o sentimento dele. E, infelizmente, é assim que funcionam as coisas com o Olavo, né, e achar que a gente, né, cumpriu o dever, Henri, com esse livro, foi isso, foi mostrar esse lado, né, e que eu acho que muita gente viu, acordou, percebeu. Eu recebi muito feedback de pessoas assim que liam Olavo de Carvalho, que acompanhavam, não eram fanáticos, mas que falaram, meu Deus, é melhor eu parar. É chocante, né? É chocante. O Murilo, acho que ele resume bem assim, olha, Heloísa, o Brasil te abraça, estamos juntos. Não, de fato, obrigada, Murilo. Tem muitos amigos, Heloísa, tem muita gente que gosta de você. Eu então, sei, você acha que eu não sei? E aqui a Nina Alencar falou, Heloísa é querida, você é uma guerreira. Obrigada, Nina. Sobrevivente, você sobreviveu, né? Você sobreviveu, Olavo. Primeira vez que eu choro, acho que é porque acho que essa live com você, né, Henri, meu parceiro, as gravações e toda a produção dessa obra foi bem difícil, você sabe disso. Sim, reviver tudo, né? Eu acho que a gente acabou desencavando certas histórias também que às vezes você nem pensava em contar, e a gente, assim, foram 12 horas de conversa, né, Heloísa? Pois é. Muita coisa que veio à tona, assim, eu acho bem, acho que é isso, né? Assim, é importante. Eu acho que, como a gente falou ali com o Salvio, o que a gente está fazendo agora é, de fato, retratar o Brasil. Acho que é muito maior do que a gente, na verdade. A gente está aqui conversando com as pessoas, você agora com o livro, com o próximo livro, os próximos você tem vários projetos, na verdade, acho que tem mais de um. Tenho, vários. Então, a gente tá pensando, assim, cada um de nós trazendo um pouquinho de compreensão para esse momento. Eu nem peguei lenço de papel porque eu não achei que eu iria chorar. E além do que está nesse livro, nesse segundo livro vem mais coisas aí que não vou dizer que espantem, porque a gente já espera, né, vindo do Olavo, mas enfim. Deixa eu pegar ela está preparando um segundo livro aí que você está sabendo. Agora, posso falar uma coisinha, Henri? Pode falar. O livro, apesar de ter sido lançado em janeiro, o livro Meu Pai, o Guru do Presidente, apesar de ter sido lançado em janeiro, a gente sofreu uma série de restrições da Amazon, não conseguia fazer o e-book, eles foram até onde puderam, criaram todo tipo de dificuldade. Não posso acusá-los, assim, mas todos os nossos livros, os livros que nem saíram ainda já está aí o e-book. Por que esse nunca pôde sair? E não é o único, é só de política que acontece isso. O livro, tem um outro ainda, que até hoje não saiu, e a gente nunca vai sair, que é a espiritualidade de Lula, né? Lula e a espiritualidade, desculpa.
não simplesmente é colocado uma barreira, mas é uma barreira que não é clara, então você não consegue atender. Atente ao item tal, aí você vai lá no item, aí manda para outro, e enfim, não deixa. Então, o e-book acabou sendo só agora, mas foi direto para os primeiros lugares da Amazon, né? Então, os autores estão de muito parabéns. Alguém tá dando, acho que é a Heloísa dando diferença aí, não é? Como? Tá dando interferência no áudio. Um minutinho, só deixa eu pôr ordem aqui na casa, que as crianças estão fazendo festa aqui, bagunça, e daqui a pouco sai briga. Minuto. Tá, eu só quero ler aqui o comentário do Jamerson, ele falou assim, parabéns a ambos, essa contribuição de vocês vai ser importante para as próximas gerações. Isso é outra coisa também, porque assim, a gente fala no YouTube aqui, faz vídeos, e isso aqui tem uma vida muito efêmera, né? A gente publica esses vídeos aqui, a gente não sabe se daqui 5 anos vai existir YouTube. Mas o livro tem essa longevidade, né? A gente vai lançar esse livro aqui, a gente sabe que isso pode servir de material de referência para as pessoas, para pesquisarem, para entenderem agora a história do Brasil dessa época. Então, de certo modo, a gente está contribuindo também para formar esse mosaico de leituras do Brasil, do Bolsonaro, com a influência do Olavo de Carvalho. E tem outros motores, né? Os evangélicos também que a gente tem que entender. O Sérgio Moro, como disse ali o Salvo sobre o livro do Sérgio Moro, a Lava Jato, ou seja, todos esses mecanismos que nos trouxeram até agora. A gente vai estar encerrando já, a gente está quase 1 hora aqui ao vivo. Eu quero agradecer muito ao Salvo. Quer se despedir, Salvo? Quer falar alguma coisa aí? Eu queria só, aproveitando, Henrique, como eu pude falar durante o vídeo, né? Durante a live, nós temos aí o livro do Moro saindo, o livro do Cláudio Guerra, o livro sobre política do Carlito, o teu livro. Agora, nós temos o clube do livro. Então, na Cotter sempre tem esses lançamentos, o que tem de mais agudo aí da política. Está vindo nomes grandes aí, que não vou me reservar, não dá por causa das pessoas, né? Mas nomes muito grandes que estão vindo também. Então, nós temos o clube do livro. Então, você assinando o clube, você paga R$ 39,90, já não tem frete. Na mesma hora que você assina, você já ganha um livro de presente. Todo mês tem mais sorteios. E todo mês você recebe na sua casa, você vai formando uma biblioteca maravilhosa, uma biblioteca progressista, uma biblioteca que os livros são feitos para durar 300 anos, então vai passar de geração para geração, tá? E eu queria pedir encarecidamente também, porque é um apoio para a editora também, não é fácil, vocês imaginam, publicar, é muito envolvimento, muito custo, e a gente vai mantendo isso sem nenhum centavo público. Então eu faço esse pedido mesmo, se alguém puder assinar o clube, vai estar fazendo um bem para si, para sua família, e para a editora, uma coisa que eu já agradeço de antemão. Esse link está no site da editora? Se a pessoa entrar na editora... Está bem em destaque em vermelho, se você entrar lá, cotter.com.br. Cotter é K-O-2-T-E-R. K-O-2-T-E-R. Cotter.com.br. Você já vai ver lá, já tem ali Clube do Livro. Quem assinar o clube está ajudando a editora, e a editora vai fazer o máximo para mandar sempre os títulos mais, né? E os títulos são esses, é o Henry, tem outras novidades aí, não posso estar com a língua nos dentes, né, Clayson? Essa foi boa. Salve, tinha uma pergunta que agora me fugiu, eu ia fazer uma pergunta para você. Me desarmou isso aí. Mas é ótimo, assim, eu fui muito feliz em ver o Carlito publicando também. O Carlito é um grande amigo nosso. Eu quero ver se eu chamo semana que vem o Carlito para falar sobre o livro dele também, porque é outro cara fantástico, e eu acho que assim, a gente está formando mesmo um grupo de pessoas que estão enfrentando agora um obstáculo enorme, né? E assim, é importante essa união também, né? Pode falar, Sam. Só não quero deixar de destacar que também tem o livro do Atushi, né, que também é uma pessoa da máxima importância nessa luta, né? Só para não ficar de fora. Olha a Viviane de novo. Vivi, obrigada. Ela falou o seguinte aqui, a Viviane falou: Heloísa, você é grande, os brasileiros lhe devem muito, nada repara o seu sofrimento e de seus irmãos, mas esse sofrimento não é em vão, sua bravura é um exemplo, um abraço fraterno. Não, obrigada, fato, querida. Não, é muita coragem. A Viviane, Luiz, ela revisou o livro também, tá? Só para você saber. Que legal.
legal. Não, e assim, é muita coragem a Luísa encarar isso, porque assim, você está lidando de fato com um governo agora, não é apenas mais o seu pai apenas, né? Você está lidando com, sabe, alguém que está no poder aí, um grupo que um grupo perigoso, né? Então, a gente sabe que é perigoso. Você quer se despedir, Luísa? Obrigadão por conversar com a gente. Gente, obrigada pelo convite, Henry. Bom, sabe, né? Não tenho palavras por esse projeto. Isso daqui foi... Nunca imaginei que eu teria meu nome na capa de um livro. Nunca mesmo, gente. É uma coisa... Foi um presente para mim, né, expor tudo isso, porque, de uma certa maneira, eu sei da importância de ter contado tudo isso, né, e ter exposto tudo isso por conta de quem são, né, os personagens aí. Por essa questão de, né, Salve, o livro vai durar 300 anos, e eu quero ver meus tetranetos lerem isso daqui, falarem, foi a minha avó, minha tetravó que contou. De uma certa maneira, achar que isso contribui para desvendar esse obscurantismo aí que a gente está vivendo, né? Sei que muita gente acordou com isso, espero que acordem com todos os outros livros, né? Inclusive esse novo teu, Henry, que eu imagino o conteúdo, assim, como isso foi posto no papel, né, de uma forma muito esclarecedora. É isso, Salve, brigadão pela confiança sempre, pelo carinho, por tudo, né? Vamos aí continuando com esses novos projetos. Eu que tenho que te agradecer, Luísa. Você é uma pessoa que merece, assim, o nosso maior bem-querer, assim mesmo, porque pela tua honestidade, pela tua sinceridade, seja você a pessoa que quando você está falando uma coisa, que a gente sabe que é aquilo que está passando dentro de você, que você não tem papo que não seja reto, e eu te agradeço por isso. Henrique, você podia responder essa última pessoa que pediu de Portugal? Sim, pode falar, eu vou perguntar isso aí. Todos os livros da Cotter podem ser adquiridos em Portugal, tá? Basta entrar no site da Cotter, é o mesmo endereço daqui, só que lá para você já vai aparecer em euros, e talvez a entrega, ao invés de ser em 4 ou 5 dias como aqui, pode levar uns dias a mais. Mas pode comprar normalmente lá no site da Cotter, que vocês vão receber, tá? Em breve, todos os livros da Cotter poderão ser comprados em qualquer país do mundo, e a pessoa recebe o livro em casa. Mas isso ainda vai demorar mais uns 20 dias. Muito bom, Salve. E só uma última coisa aqui, que a gente conversou essa semana, eu e o Salvio, e a gente está pensando agora em lançar todo o meu catálogo de ficção também. Todos os meus livros que já publicados, a gente vai começar a publicar agora em versão impressa para quem quiser, né? O Rei dos Judeus vai começar com esse, e depois vai pensando qual será o próximo. Comecei a leitura, maravilhoso. Mas como você começou a ler? Eu baixei o e-book. Tá. Então, beleza. Mas assim, a gente vai começar a pensar aqui num cronograma aqui para os próximos... É corajoso. Que legal. Legal. Então, a parceria continua, né? A parceria vai longe aí. Mas obrigadão pela conversa, gente. Obrigadão pela participação da Heloísa também. Eu estava devendo para você isso aqui, Luísa. A gente precisava conversar, né? Outro dia de volta falar mais. Só a gente aqui. Vai ter mais pautas aí para conversar. Joga o salve para fora aqui de conversar. Obrigado para quem acompanhou aí. Tricotar. E obrigadão pelo salve, porque o salve também, como eu falei, é uma figura extraordinária. Nossos caminhos cruzaram. E assim, é muito legal, porque assim, eu como curitibano, a gente tem essa questão do bairrismo também, né? Então, uma editora de Curitiba, assim, privilegiar, sabe? Eu acho que cria também uma certa identificação, né? O Sábio Bolizares, por exemplo, o personagem é curitibano também, então, assim, certas coisas que a gente... Essas araucárias aqui são para ele, viu? Para ele lembrar a terra natal. Então, mas a gente vai se encontrar de novo ainda, o Salve... Bem, a gente vai... Quando acabar tudo isso, a gente vai se encontrar com... Bem, a intenção é encontrar com a Heloísa também, dar um abraço nela pessoalmente, porque a gente nunca se viu pessoalmente também, né? Pois é. Então, assim, essa é uma parceria duradoura que vai para muito tempo ainda. Mas obrigado pela conversa, gente. Uma boa tarde a todos que acompanharam aqui, para quem deixou suas perguntas, quem mandou superchat também, muito obrigado. Quem se tornou membro, e ao Salve, Heloísa também. Um abração, gente. Tchau.